No Distrito Federal, 80% dos hospitais da rede pública contam com um posto de registro civil autorizado a emitir tanto certidão de nascimento quanto de óbito. Não é assim em todo o país. Na maior parte dos estados são disponibilizadas apenas as certidões de nascimento. Mas uma recomendação do Conselho Nacional de Justiça quer ampliar o serviço e oferecer também a certidão de óbito em todos os hospitais brasileiros. Nas maternidades e hospitais, os postos avançados de registros civis que emitem a certidão de nascimento já são bastante comuns. Só que a partir de agora, esses locais também deverão fornecer a certidão de óbito. A recomendação partiu da Corregedoria do Conselho Nacional de Justiça. Com a emissão da certidão de óbito nos cartórios que ficam dentro dos hospitais, o CNJ espera facilitar a vida do cidadão, evitando que haja necessidade de recorrer a outros locais. É um serviço a mais que os registros civis vão prestar ao cidadão, sempre em favor e atendendo a nosso objetivo máximo, que é facilitar a vida do cidadão nas suas obrigações, como essa de ter documentos para fazer o enterro. Na capital federal, antes mesmo da recomendação, os hospitais públicos já adotavam essa prática. Além do Instituto Médico Legal e de 2 hospitais particulares, mais de 80% das unidades de saúde oferecem esse serviço. O Distrito Federal tem uma média de 900 óbitos por mês. Desses 900 óbitos, uma grande parte, não sei precisar, já está, então, sendo feita dentro do hospital. E mais, quando esse óbito ocorre em final de semana, num sábado ou num domingo, elas têm à sua disposição a prestação desse serviço naquele dia, não tem de ficar esperando, por exemplo, a abertura de cartório na segunda-feira. Então, esse serviço é de grande valor para a sociedade na medida em que facilita o registro de óbito, facilita o trâmite, facilita o traslado de corpo e permite um rápido, se for o interesse da família, sepultamento. Exatamente por ser um momento delicado, o diretor de uma maternidade em Brasília explica que facilita muito disponibilizar esses serviços no local. Infelizmente também tem os atestados de óbito que a gente tem que emitir também, mas são muito raros, né? Em torno de menos de 0,5%. Apesar de ser um momento assim de tristeza, mas também é muito prático, né? A fiscalização ficará a cargo das corregedorias regionais. Havendo omissão dele, aí a Corregedoria Nacional vai entrar para fazer o trabalho no lugar da Corregedoria Estadual. Bom, e para falar mais sobre esse assunto, nós temos aqui no estúdio Fernando Bontempo, que é advogado. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Primeiramente, vamos reforçar qual a importância do atestado de óbito. Bem, o atestado de óbito ele tem 2 importâncias primordiais. A primeira delas refere-se ao próprio interesse de quem ficou, os herdeiros, a família, porque a partir dele, somente a partir dele, é que se pode dar início a todos os procedimentos, desde aquele relacionado ao sepultamento do falecido, como também procedimento de inventário, procedimento de requerimentos para recebimento de pensão por falecimento de servidor público ou até de natureza previdenciária. E existe também, necessariamente, uma importância sobre o viés da administração pública, do poder público, porque é a partir dos dados levantados em cima dos registros de nascimento e de óbito, catalogados pelos cartórios de registro civil, é que o poder público consegue ter bases estatísticas reais de qual é a sua população, qual é o seu contingente populacional, quais são as políticas públicas que são melhor desenvolvidas na região onde foram registrados aqueles óbitos. Então, é um documento de importância muito grande. E qual a diferença da certidão de óbito, né, para a declaração de óbito? Bem, a declaração de óbito ela é a afirmação feita por profissional de saúde de que, de fato, aquela pessoa veio a falecer. Ela é subscrita por médico que terá feito o acompanhamento, ainda que posterior, ainda que a convite da família ou ao perceber a situação, onde lá constará a informação da data provável do óbito, dos motivos que foram identificados para fins do óbito da pessoa, e essa declaração é que será entregue à família e ela poderá levar a um cartório de registro civil, onde lá sim será feito a expedição da chamada certidão de óbito. Como é feita essa emissão? Que documentos são necessários? O que precisa hoje em dia? Para fins de realização da certidão de óbito, basta a apresentação da declaração de óbito que é feita junto ao hospital ou junto com um profissional de saúde que tenha acompanhado.
O cartório no hospital pode emitir a certidão mesmo de pessoas que não morreram no hospital ou não? Pode. Na verdade, qualquer profissional de saúde pode ser convidado a comparecer e examinar clinicamente um corpo e dali atestar o seu óbito. E ao fazê-lo, estaria capacitado ou habilitado para emitir a declaração de óbito necessária e suficiente para a certidão ou atestado de óbito. Desburocratizar a emissão assim, da certidão não é tão burocrático, né? Precisa apenas do atestado. Mas assim, a facilidade de ser feita num hospital onde a pessoa foi declarada morta, é muito mais fácil para a família num momento desse? É infinitamente mais fácil, porque existe uma burocracia que muitas vezes a gente se desapega, que é o simples deslocamento ao cartório. Quando a gente fala em grandes centros, em cidades grandes, capitais do nosso país, a gente tem cartórios quase que na esquina de casa. Mas imagine circunstâncias do nosso país continental como ele é, onde existe uma dificuldade muito grande para você alcançar a autoridade cartorária que vai emitir essa certidão de óbito. Então, esse deslocamento entre o hospital e o cartório competente para lavrar a certidão de óbito já é suficiente para muitas das vezes a gente acaba deixando para lá. Até porque, volto a dizer, o atestado de óbito, a certidão de óbito, ela tem uma importância para a família em si. Mas imagine aquela situação em que o falecido, infelizmente, não deixou herdeiros ou não deixou bens a inventariar, onde não existe um interesse particular naquela informação que é lhe prestada. Ainda sobressai o interesse público em ter conhecimento dos fatos que ali estabeleceram, até mesmo, quem sabe, para apuração de uma prática de crime. Tá ótimo, a gente continua a falar no próximo bloco desse assunto, só peço um minutinho para o senhor. Claro. E nós voltamos a falar com o advogado Fernando Bontempo sobre o atestado de óbito e emissão dessa certidão aqui no país. Em que casos, doutora, situações de óbito, em que situações deve ser encaminhado o corpo para o IML antes da emissão? Sim, o Instituto Médico Legal é um instituto que está diretamente atrelado à apuração criminal, a uma atuação investigativa do Estado, de uma maneira geral, perfeito? Então, quando que um corpo deve ser encaminhado para lá? Sempre que houver qualquer tipo de indício de que aquele óbito se deu de uma forma que deve ser apurada a responsabilidade. Normalmente fazemos essa associação às mortes violentas. As mortes violentas são aquelas que são oriundas de objeto contundente, que já tem sinais de tiro, existe um acidente de carro envolvido, e aí circunstâncias como essa precisam necessariamente passar pelo Instituto Médico Legal para que lá se faça o laudo cadavérico, lá se faça a avaliação um pouco mais minuciosa, um pouco mais detalhada dos reais motivos que conduziram ao óbito daquela pessoa. Afinal de contas, aquelas informações poderão ser úteis em alguma apuração criminal que venha a buscar a responsabilidade daquele que tenha tirado a vida da pessoa falecida. E ali o laudo, ou seja, a declaração de morte, vem do IML, não do hospital? Não, a declaração de óbito continua sendo feita pelo hospital. É ele que vai atestar, apresentar as informações básicas, né? O laudo cadavérico, inclusive, é um documento que, até pela dificuldade, o volume muito grande de demandas aos nossos IMLs, demora mais de 60, 90, muitas vezes 6 meses para sair o resultado oficial por parte do IML. Se a gente fosse esperar o laudo cadavérico para certificar o óbito de alguém, a coisa com certeza emperraria, né? Demoraria bastante. Mas é indispensável a atuação do IML para a liberação do corpo, para fins de sepultamento, para os atos que hoje são comuns de crematório, né? Para cremar o corpo. Em caso de cremação, como é que funciona? É diferente, né? Sim, para fins de cremar o corpo, né, para que haja a cremação, se houver morte violenta, essa cremação só é permitida depois que houver uma autorização judicial com essa finalidade. Então, a parte precisa buscar uma autorização judicial para demonstrar para o juiz que, embora a morte tenha sido violenta e tenha indícios que pode ter algum responsável, não foi o caso, foi um acidente, ou não se buscaria, os elementos de prova já estariam todos apresentados. Que quer queira, quer não, embora seja dura a informação, a pessoa que falece a partir daquele momento é um corpo de delito, né? Então, a partir daquele momento, ela é algo que precisa ser examinado para fim de apuração de um crime. E aí, havendo morte violenta, somente se houver autorização judicial, a gente conseguiria fazer a cremação do corpo. Não sendo morte violenta, é indispensável que a declaração de óbito, que motiva o atestado de óbito, seja feito por um médico legista, aí a gente vai especificar a atuação deste médico especificamente,
ou se não, deve ser subscrito por 2 profissionais na área de saúde, e aí sim estaria autorizado para a realização dos atos de cremação, não sendo morte violenta. Só para a gente terminar, tem algum custo? Não, nenhum custo. Tá ótimo, muito obrigada pela participação. Eu conversei aqui com o advogado Fernando Bontempo a respeito da emissão do certificado da certidão de óbito no Brasil. Obrigada pela participação. Eu que agradeço.